Ainda sobre a ética psicanalítica, nós vimos que a psicanálise ela não é apenas uma proposta ética, mas um saber de dimensões humanistas que pode contribuir para a construção de uma ética mais adequada às condições da sociedade contemporâneas, já que considera o sujeito moderno em suas dimensões inseparáveis de conflito e liberdade, de solidão e sociabilidade. Essas dimensões fundamentais do humano, na base da clínica psicanalítica, são as dimensões que orientam o percurso que o analista e analisando fazem juntos, na direção à cura do sofrimento psíquico. Pois esse percurso analítico não depende apenas de uma técnica, mas também depende de uma ética. O fazer em psicanálise acaba tendo uma ética própria, que no início ela deve também ser sustentada pelo analista e que ao final de uma análise essa ética deve alcançar também o analisando. A responsabilidade pelo desejo que age em cada um de nós, o respeito pelas diferenças do outro e a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida com um certo grau de senso de humor, são alguns exemplos de atitudes éticas que a psicanálise pode nos ajudar e ela nos ajuda a conquistar. Freud, em 1905, afirma que o comportamento dos seres humanos apresenta diferenças que a ética, desprezando o fato de que tais diferenças são determinadas, as classifica como boas ou más. Enquanto essas inegáveis diferenças, dizia Freud, não forem removidas, a obediência às elevadas exigências éticas acarreta prejuízos aos objetivos da civilização por incentivar o ser mau. Nesse sentido, vemos também Lacan, em 1996, confirma as palavras de Freud e ele acaba nos alertando sobre um dos erros que nós, analistas, não podemos cometer. Esse erro, que é o querer excessivamente o bem do paciente, do qual o próprio Freud denunciou constantemente o perigo. Porque nós acabamos ocupando esse lugar de salvadores, de super-heróis, e esquecemos que nós somos analistas, e que esse lugar de querer o bem do paciente é um lugar do nosso desejo e não do desejo do outro. É um lugar das nossas convicções e não das convicções do outro. Então, esse alerta de Lacan sobre esse erro que nós cometemos é algo muito importante, porque esse desejo ele acaba interferindo no processo analítico. Dizer que a ética está para além do bem na psicanálise significa dizer que quando alguém busca análise, a pessoa do analista ocupa um lugar que é privilegiado, é um lugar quase que exclusivo, o de ser capaz de suprir a falta, de aliviar a angústia do ser. Esse lugar em que o analista em questão, ele deve saber que há um engodo nessa situação também. Ou seja, de alguma forma, apesar de imaginariamente ocupar esse lugar e de ser capaz de fazer o bem, o analista precisa, como dizia já Lacan, colocar-se em segundo plano. Não é o meu desejo, o meu sentimento, aquilo que eu acredito, né? As barreiras do bem ou do mal que eu trago como barreiras culturais ou como parte da minha educação ou até mesmo da minha formação, pois o que está em questão é a emergência do sujeito, do analisando, e não a nossa situação ou aquilo que nós acreditamos. Para Lacan, o desejo do analista é o que, em última instância, acaba operando e se opera na prática da psicanálise. Então, a última coisa que deveria se manifestar na prática da psicanálise é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós queremos como analistas. Por isso, é ético em psicanálise que cada analista investigue
em sua própria análise, o seu desejo de ser analista. Se o analista não dá vazão ao seu desejo, ou seja, se ele coloca em questão o que é melhor para ele, ou ainda o que considera correto ou ideal para seu paciente, isso nós diríamos que estaria impossibilitando que o desejo do paciente se manifeste. É isso.